Então vamos continuar a nossa série sobre secessão e vamos falar sobre controle de fronteiras, imigração e esse tipo de coisa. Que políticas a gente pode adotar com isso e quais eu acho que vão ser adotadas. E políticas de comércio, elas estão muito ligadas. E a tese geral desse vídeo é que quanto mais separados os países você tem, quanto maior número de países e menores eles são, mais forte é o incentivo para políticas liberais, para políticas de fronteiras abertas, para políticas de não welfare state e para políticas de livre mercado. E a tese é o seguinte: por que você teria isso? Porque você mais facilmente veria as consequências ruins de protecionismo e de fronteiras fechadas e de um welfare state. Você notaria mais facilmente o quanto isso dá errado, e as pessoas poderiam, como elas podem trocar de países relativamente fácil, porque a língua é muito parecida, a cultura é muito parecida, você teria uma movimentação maior para os países mais liberais. Não quer dizer que todos os países seriam mais liberais. Alguns bateriam o pé e falariam, não, a gente quer ser pobre sim. Bom, então tudo bem, mas as pessoas vão embora, e quem quiser ser pobre e socialista pode ir lá ser em paz. Se essa é a sua vontade, vou fazer o quê? A gente acorrentar aqui e falar, não, vai ser rico sim. Fazer o quê? É o seguinte: protecionismo é ruim. Protecionismo econômico destrói países. Ele mantém países pobres. É só que quando você tem países muito grandes, você não nota isso porque você não vê o contraste. Você não vê a informação do contrário e pensa, ué, mas é estranha essa história aqui, né? Olha Brasil e Paraguai. O Paraguai tem leis muito mais simples, leis tributárias mais simples, leis trabalhistas mais simples. E embora o salário mínimo seja maior lá, os custos trabalhistas são menores no total. Por isso que várias empresas estão indo embora, várias fábricas estão indo embora do Brasil, e vários agricultores estão indo embora do Brasil e indo para o Paraguai. Porque quem está aqui na região, assim, Paraná, São Paulo, olha, o empresário, o industrialista olha e fala, peraí, isso aqui tá idiota, né? Eu vou lá pra lá porque é melhor. Agora, o cara que tem uma fábrica lá no Sergipe ou no Amapá, no Amapá ele tá perto da fronteira, mas na verdade do outro lado é pior, né? Então, mas enfim, você pegou a ideia. O cara que tem uma fábrica em Goiás, ele não tem a experiência com o outro lado. Ele não ouve as histórias, ele não vê a coisa funcionando. Pensa, assim, é uma analogia que talvez eu possa me arrepender, mas pensa assim, se a gente tem, digamos, Europa medieval, em que, mulheres são burras, então elas não podem estudar porque elas são burras. Isso não vai prestar, elas não deveriam fazer isso. Aí você não deixa nenhuma ir pra escola ou pra academia ou qualquer coisa, você conclui, tá vendo, elas não produzem nada. É só homens que produzem conhecimento. Duh! E você entra nisso, se você não vê a informação do contrário, você pensa, deve ser. Até que, digamos, a sociedade vai abrindo mais, as pessoas vão chegando na conclusão racional que seres humanos são iguais. Demorou um pouco pra galera sacar isso, por isso que, na época, quem era contra a escravidão era chamado de radical, entende? Por isso que o nome do canal também é Ideias Radicais. Mas você tem sociedades em que mulheres começam a estudar e você olha e fala, não, mas peraí, elas têm resultados iguais, ou às vezes melhores, dependendo. Pô, eu acho que esse jeito que a gente tinha de pensar é meio idiota, né? E vagarosamente as pessoas vão vendo o contraste. Elas veem, não, peraí, aqui na França a gente não deixa elas estudarem, mas na Bélgica e na Holanda elas estudam e dá certo. E tudo isso que a gente acreditava tá errado. Pois é, né? Mas se todos os países estão fazendo isso, você não vê a informação contrária, você não vê o contraste. Quando você tem países menores, você vê o contraste muito mais facilmente. Você fala, peraí, isso a gente tem um exemplo. Estônia, Lituânia, Letônia e Bielorrússia. Estônia é um dos países mais livres do mundo, Letônia e Lituânia são livres, e a Bielorrússia falou, não, vamos ser comunista, vamos ser pobre, e pobres são. E você vê o contraste. Quem mora nos dois países olha e fala, aqui a gente é socialista e dá errado, e 30 km pra lá você joga uma pedra, funciona. Quer dizer, não é a população, não é a cultura, não é o clima, não é a quantidade de mato, não é nada, é a política. E o protecionismo destrói isso por motivos que quem já é experiente em liberalismo sabe, mas é porque você está sendo socialista, você não está deixando o mercado operar. Então, este corolário todo dado. Corolário ou prefácio? Prefácio. No corolário é depois. Prefácio. Este prefácio todo dado. Por que você teria fronteiras mais abertas? Por quê? Porque quem tem fronteiras mais abertas tende a ter mão de obra mais barata. Por quê? Porque as pessoas vão pra lá. Onde você tem mão de obra mais barata é onde as empresas, as indústrias, os produtores querem estar. Porque é mais barato. Então eles vão para lá. Eles tendem a migrar para lá. E isto ergue os
salários. Então você começa com uma situação de salários mais baixos, a competição chega e você tem imigração livre. Então os salários estão subindo. Então as pessoas sacam isso, elas saem no país mais pobre e vão para lá porque o salário é melhor. Isso mantém o salário. Você vai ter oscilações aí e tudo mais, mas as empresas vão continuar indo. E se os salários subirem, vai ser porque o nível tecnológico, o nível de produção desse país melhorou muito, ele é mais rico. E como ele é mais rico e tem fronteiras abertas, as pessoas vão para lá, abandonando os países socialistas, os países mais fechados. Ok? Aí você pode falar, não, mas Rafael, e se eles passarem uma lei de salário mínimo? Bom, se eles passarem uma lei de salário mínimo, se digamos uma região de algum país pequeno passar uma lei de salário mínimo, as empresas vão embora porque do outro lado, ali é mais barato. A mão de obra é mais barata, então elas vão transferir a sua produção para lá. Não vai ser tudo, às vezes eu falo isso e a galera acha que não vai ser, ok, passou, a gente vai embora, tchau. Mas conforme os anos passam, esta será a tendência. Mais empresas vão dar mais certo em lugares que não tem leis de salário mínimo ou leis de salário muito baixas. Então você vai ter a produção indo para lá e as pessoas indo atrás desses empregos. Por quê? Porque lá salários são mais baixos, custos de vida vão ser mais baixos também. Isso vai atrair a mão de obra. É melhor você ganhar 500 num lugar que você vive com 500 do que ganhar 1.000 num lugar que você vive com 2.000. O que importa não é o preço, mas sim o que você consegue fazer com o seu salário. Então você vai ter isso. Você pode falar, mas Rafael, mas daí vai ter problema de welfare states. Não, porque primeiro você não vai ter estados grandes não têm dinheiro para fazer isso. E segundo que, beleza, a gente tem estados pequenos com fronteiras abertas. Bom, então todo mundo vai sair do lugar que trabalha e vai pro lugar onde não trabalha e ganha dinheiro de graça. Pô, isso não vai dar muito certo por muito tempo, porque muita gente vai para lá e esse negócio vai cair em alguns anos. É o que você tem risco de acontecer agora com toda aquela migração síria migração síria e árabe, entrando nos países europeus ali para chupinhar o welfare state deles. Essa história não vai durar mais muito tempo ou vai complicar muito mais forçando reformas. Eles falam, não, mas Rafael, então eles vão ter um welfare state e daí eles vão ser inteligentes e fechar as fronteiras. Sim, daí eles vão ser pobres. Eles vão ter um welfare state, um estado caro, um estado grande, um estado que vai ter muita interferência econômica, que não vai atrair empresas, não vai atrair produção, porque elas podem ir para outros lugares. Então vai ser um estado de welfare state assim, tipo uma Venezuela. Qual foi a última pessoa que você conhece que fugiu para Venezuela? Não, vou fugir para Cuba. Porque eu posso entrar lá. Não, provavelmente pode ir pra lá. Não, eu vou viver lá, tudo bem. Ser pobre, uhul. Pode ir. Não conheço gente que vai. Então, qual que vai ser a tendência? Não ter welfare state, porque isso não vai dar muito certo por muito tempo. Isso estou falando assim, num processo de anos. A tendência não vai ser isso, ter isso, e a tendência vai ter fronteiras mais abertas, porque você tem mão de obra melhor, mais barata e um fluxo maior de pessoas. A mesma coisa com o comércio. Você pode ter fronteiras fechadas ou abertas. Você pode ter tarifas de importação e complicações de importação e uma alfândega chata e muitos impostos e burocracia. Hoje no Brasil, você quer importar? Vai lá, tira um radar, vai ter que mandar uma papelada disso lá pra polícia, pra Receita Federal, com toda a história da tua empresa. Se tiver alguma coisa errada lá, eles vão mandar você tomar banho. Vai dar umas 60 dias pra você receber isso, vai custar, e tem que renovar, e é um saco, e daí vai ter canal vermelho na hora de importar. Vai lá. Vai sofrer que não desgraçado, eu sei porque eu já tentei fazer isso. Aí do outro lado você pode ter um país que fala, ó, quer importar? Beleza, você liga para outro país, manda o dinheiro, eles mandam e a gente vai, sei lá, checar na fronteira para ver se o seu caminhão não tá portando lixo radioativo. É isso. Por exemplo, entra. Qual dos dois vai enriquecer mais? O país que tem livre comércio ou o país que tem fronteiras fechadas? O país capitalista ou o país anticapitalista? Vamos olhar a história da humanidade. Países com livre comércio. Vamos pensar assim, tipo Hong Kong, Singapura. Pois é, funciona, né? Vamos pensar países fechados, assim, tipo Brasil, Venezuela, Argentina, Coreia do Norte. Não precisa nem exagerar com Coreia do Norte. Você pode falar assim, a França, que resolveu ser mais fechada. Eles estão na União Europeia, sim, mas eles resolveram ter leis mais fechadas e eles resolveram ir para o socialismo. Quando a Inglaterra resolveu fazer uma reforma e simplificar as leis. Estão ali do lado do outro. Para onde que as pessoas estão querendo ir? Você tem franceses agora saindo da França para todos os lados e pessoas indo pro Reino Unido. Por que eles atraem mais imigrantes do que os outros países? Imigrantes que querem trabalhar. Porque daí você tem os imigrantes que só querem ganhar dinheiro. Eles vão para onde? Para os países onde se ganha dinheiro. Esses países não vão durar mais muito tempo. Aqui no Brasil você tem. Aqui na América Latina você tem Brasil e Chile. Eu conheço pessoas que mandaram a merda e foram pro Chile. Conheço. Por quê? Porque é melhor. Mas os salários são mais baixos, mas você vive melhor.
O salário nominal pode ser um pouco mais baixo, mas a qualidade de vida é maior. As pessoas escolhem. Com o comércio você vai ter isso. Você vai ter que ter, como você tem países menores, você vai ter que ter fronteiras mais abertas, porque, tipo, a gente vai precisar importar 80% do que as pessoas consomem é importado e a gente exporta muitas coisas muito fortemente. Então a gente não vai ter dinheiro se a gente complicar a exportação e a gente não vai ter bens se a gente complicar a importação. Então alguns países podem escolher ser mais fechados e outros mais abertos e a evolução natural vai decidir e vai priorizar os países mais economicamente abertos. Agora, de novo, olha para Estônia, Lituânia e Letônia. Por que os países da Europa quiseram fazer, não só com a União Europeia, mas muito lá atrás e em várias ocasiões antes disso, contratos de livre comércio? Porque é melhor, porque funciona melhor, porque é um saco ficar a cada fronteira. Você quer mandar uma coisa da Polônia para a Espanha, putz, aquela merda, só esse caminhão vai passar. Simplifica, é melhor para todo mundo, eles reconhecem isso. Agora o Brasil, que é enorme, fala, não, nós vamos dificultar. Só que quem está no Brasil não vê o contraste, não nota, não ouve a história de um país 200, 300, 500 quilômetros para lá e ouve, pô, é muito melhor lá porque é mais simples. Você não tem o contraste. Não funciona. Países menores, mais contraste, seleção natural e você vai ter uma tendência ao liberalismo. Vai ter gente que vai insistir em ser socialista? Vai. Que curta a pobreza, mas que não obrigue as pessoas a ficarem ali como hoje o Brasil faz. Ao se manter inteiro, né? Não que ele proíba a sua saída, mas enfim, você pegou a ideia. Próximo vídeo vai ser sobre guerra e militarismo, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.